Boa noite, pessoal. O som tá ok aí? Pode dar um joinha do som ok, por favor? Obrigado. A gente já vai começar. Tô só esperando a Ana entrar para convidar ela aqui e a gente começar a bater um papo. Ela já tá entrando. Oiê, peraí. Ai, meu Deus, deixa eu só posicionar aqui. Opa, a câmera. É que eu não enxergo. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom que você aceitou nosso convite. Obrigado. Imagine, eu que agradeço o convite. Eu fico super feliz em conversar com os assessores de investimento. Eu acho que eu aprendo até mais do que o que eu tento trazer. Então, obrigada de verdade por me dar esse espaço aqui hoje. Ah, que legal. Esse bate-papo hoje aqui é para ser super tranquilo, para a gente bater papo mesmo. Não vou te colocar em nenhuma saia justa, nenhum assunto Ah, às vezes polêmico. precisa mesmo, não tem problema não, tá tudo bem. Tá tudo bem com você nessa quarentena? Como você está lidando com isso? Olha, eu tô assim bastante tranquilo porque a gente já trabalha em casa, né? Você ainda fica muito no escritório, a gente trabalha mais em casa. Então a gente consegue conduzir bem. E o Zoom acho que ajudou muito, né? Nossa Senhora, Tabadia. A gente Ajudou tá. Como mesmo. é que o CEO da reserva disse? A gente tá virtual, mas não digital, né? É o contrário, digital e não Digital, mas virtual. não virtual, é isso mesmo. A É, gente continua aqui. verdade. Estamos aqui. Legal. O pessoal já entrou, já tem bastante gente na live, então acho que a gente já pode começar, tá? Vamos, tranquilamente. Eu vou começar fazendo a introduçãozinha dizendo, para quem não conhece, eu acho que as pessoas não conhecem mais a gente do que a Ana Laura, mas eu quero dizer aqui que a Alta Vista Investimentos ela tem no seu DNA uma motivação que eu acho que é até um pouquinho mais que uma motivação, é uma paixão que a gente tem por fazer melhor todo dia, tá? E é movido por essa paixão que a gente sempre tenta trazer um conteúdo de qualidade. E em linha com isso, a gente hoje chamou a Ana Laura Magalhães para falar com a gente. A Ana Laura que é criadora do canal Explica Ana, e ela não para por aí, né? Seu currículo é tão vasto que inclui aí formação em Relações Internacionais pela Federal de Uberlândia, MBA pelo BMEC, mestrado em Economia Política Internacional, trabalhando com clientes Private Banking na XP, e com isso tudo Foi. ela ainda galgou um lugar de partnerships mais concorridos do país, que é ser sócia da XP Investimentos. Tá? Não foi fácil, vou te Não contar foi que essa fácil. trajetória foi bem trabalhosa. E o pior de tudo, você fez tudo antes dos 30. Antes dos 30, verdade. Mas eu tenho 29, né? Assim, não é que eu tô muito distante dos 30 anos, não. E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro com 25 anos, viu, Orlando? Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Nem parece, tá vendo que ótimo? Na verdade, até preciso atualizar meu LinkedIn, que eu acho que era onde você estava lendo isso. Eu abandonei esse MBA do IBMEC. Eu acabei direcionando meus esforços para estudar para o CFP ao invés do MBA, já que eu tinha um mestrado. Então, eu não tenho essa certificação do MBA, mas tá lá no meu LinkedIn que eu coloquei quando eu comecei a fazer e não tirei. Então, isso daí é enganação, tá? Então, é só a Não, formação, tudo bem, a gente está mestrado, aceitando. só ser XP, um explicando, e agora tirando esse CFP que tá me tomando um tempo que só Jesus na causa, assim, socorro. CFP Mas toma tudo bem, a gente muito. tem que aprender mesmo, evoluir e estudar, né? Não tem como a gente fugir disso. É verdade, CFP toma muito tempo. Eu passei isso com a minha esposa é assessora também. Que legal! A minha esposa é Vocês assessora trocam muitas também. informações? Muitas, muitas. Minha esposa é inclusive vegana, você é vegetariana, né? É, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu também não sei se eu vou dar conta. Mas eu sou vegetariana há 8 anos já. 8 anos, nossa, é muita força de vontade mesmo. A sua É, esposa que tem força de vontade, né? Porque se não pois tomar é, leite, não comer ovo, não comer manteiga, Deus me livre. nada disso, nada disso. Imagina quando ela fala, vamos num restaurante? Aí eu falo, vamos, eu preciso escolher o restaurante.
A gente ainda tem bastante opção aqui em São Paulo hoje, mas quando vai para longe, né, de outro jeito. Mas vamos lá, vou começar a fazer algumas perguntas para você, tá? Claro. Olha, hoje seu canal tem 175 mil seguidores e seu alcance no YouTube é de 4 milhões de pessoas por dia. 4 milhões de pessoas por dia para falar de um conteúdo que sempre foi tabu para o brasileiro e aos poucos vem melhorando. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para o pessoal que ainda não te conhece, como é que começou isso? O que te fez publicar aquela primeira foto lá em 2018? E de onde vem o Explica, Ana? Uma boa pergunta. Na verdade, esse dado de 4 milhões de visualizações são em todas as páginas somadas. Eu quero um dia chegar nesses 4 milhões só no YouTube, se Deus quiser. Glória a Deus. Na Forbes está que você atende 4 milhões de pessoas. Mas são em todas as plataformas somadas. Todas as mídias, somando legal. YouTube e tudo. Mas é até legal eu ver isso depois, porque eu nem reparei. Porque eu fiquei tão emocionada com esse negócio da Forbes que eu não tive nem coragem de ver. E eu esqueci de comentar, ela é uma Forbes Under 30. Por isso que eu falei dos 30 anos. Verdade. Mas esse negócio do Explicando, ele veio, na verdade, como uma demanda interna da empresa, né? Meu único emprego no mercado financeiro foi na XP. Então, assim, eu já trabalhei com outras coisas antes, mas com finanças foi estritamente na XP Investimentos. E eu comecei como banker, atendendo contas pequenas, fui atendendo contas cada vez maiores. Teve aquele Joesley Day, e eu fiquei muito assustada, porque foi meu primeiro circuit breaker, né? Agora a gente viu muitos circuit breakers, um depois do outro, mas em 2017 foi meu primeiro circuit breaker, eu tive muitos clientes me ligando ao mesmo tempo. E eu lembro que o meu chefe virou para mim e falou assim: Ana, você está preocupada com um circuit breaker aqui? Por causa de um áudio, né, no governo Temer, do Joesley Batista, enfim, 2008. Você não tem noção o que era viver um circuit breaker todos os dias. Eu não lembro um dia que não teve um circuit breaker em 2008. E aí eu falei, nossa, mas a gente precisa então disseminar um pouco mais esse conteúdo, né? Porque eu tenho um monte de cliente desesperado me ligando, eu estou desesperada para atender todo mundo. Também não sei um pouco de como agir sobre isso, mas acho que seria interessante se a gente tivesse então um conteúdo em escala para que a gente pudesse, de uma vez por todas, falar de uma única vez com o máximo de pessoas possível. E aí a XP tinha um projeto de mídia social, que era o XP Explica, que era feito por funcionários explicando conteúdos financeiros sempre. E muitas pessoas fizeram muito conteúdo naquela época, né? E aí chegou num ponto onde a gente percebeu que seria mais interessante desinstitucionalizar a página, sendo a XP Explica, e personalizar ela para aproximar também o público do assunto de finanças. E aí, como eu estava fazendo muita pauta já, um belo dia eu cheguei para trabalhar, criei o Explicando, mandei um e-mail na época para o Benchimol, para o Carlão, para o Gabriel Leal. Enfim, deve estar familiarizado com esses nomes, que são os diretores enormes da XP Investimentos, né? Para minha chefe na época, eu falei, gente, quer saber? A partir de hoje eu criei um negócio que chama Explicana, criei o Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, comprei o domínio na internet, para tentar, então, personalizar essa página. E eu também tive o benefício de estar dentro de uma empresa que confiou nisso. Falou, querida, você quer fazer isso? Então, beleza, tem as ferramentas na sua mão. A gente só quer chegar em um único objetivo, que é disseminar informação. Se você acha que assim faz sentido, se você entregar um resultado, beleza. E foi muito legal mesmo, porque foi um projeto de intraempreendedorismo dentro de uma empresa. Porque hoje, Explicando, ele não deixa de ser uma asset, né? Hoje, eu respondo para um time de conteúdos, eu tenho um chefe, eu tenho metas, mas eu tive a oportunidade de criar um projeto dentro de uma empresa que me deu amplas portas para fazer isso. O que, inclusive, é uma estratégia super relevante quando a gente fala de inovação e da importância que as pessoas têm hoje de criar ideias que podem ser favoráveis para um projeto. Então, quando eu comecei, só tinha Explicando. Depois o Benchimol abriu a página dele. Hoje tem a Betina Roxo, tem o próprio Ferreira, que é o meu chefe, tem o Salomão, que também está no Instagram. Você vê o Furlanet, que é o diretor institucional, que consegue trazer tantos nomes relevantes de política e de economia para fazer lives gratuitas no YouTube. É um cara que consegue colocar o Paulo Guedes falando 2 horas dentro da casa dele para trazer conteúdo para todo brasileiro. Então, de fato, virou uma ferramenta de comunicação super significativa. Começou sem querer. Mas acho que a gente começou numa época legal, porque foi um pouco antes de todo mundo. Sim. E hoje a gente tem também crescido dentro dessa expertise, tentando também agregar conhecimento ao mesmo tempo, né? Eu até acho curioso, às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, ai, mas você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, e eu super aceito, porque eu não fiz jornalismo, eu não fiz comunicação de formação, eu quero saber as melhores formas de ser
uma entrevistadora ou uma entrevistada ou de passar ideia. A única coisa que eu faço é sentar na frente de uma câmera e falar assim, bom, agora eu vou explicar sobre isso. Aí eu vejo se ficou bom, se ficou ruim e faz de novo. Mas eu sou super adepta a realmente tentar evoluir dentro desse processo. Né? Acho que faz parte. Você comentou do Fernando. Você está debaixo da estrutura do Fernando ou da estrutura do Carel? O Carel hoje é head de marketing e do Infomoney. O Ferreira, ele é head de conteúdos. Conteúdo, então, legal. Então, tecnicamente, o Ferreira também responde para o Carel. Eu respondo para o Ferreira. Entendi. Legal, bacana. Bom, se tornou um canal que muita gente tem acesso hoje e que traz um conteúdo de muita qualidade que a gente adora. E por isso que quando a gente divulgou que a Explica Ana ia estar com a gente, porque você não é a Ana Laura Magalhães, né? Agora você é a Explica Ana. Quando a Explica Ana ia estar com a gente, eu recebi de outras casas, inclusive, N perguntas. Não vai dar para fazer tudo. Juro. Eu recebi umas 20, 25 perguntas de amigos de outras casas, o que mostra que tem feito isso com muita qualidade. Né? E a gente quer as pessoas de qualidade perto da gente, e a gente fica feliz que tem alguém como você hoje aqui falando com a gente e trazendo... Hoje a gente está com, no nosso Instagram, agora quase 300 pessoas assistindo, pessoas que talvez não tivessem acesso a esse conteúdo há pouco tempo atrás. E a XP deu show nisso, nessa quarentena, né? Nossa senhora, a gente está trabalhando igual ou mais, porque essa produção de conteúdo remota, ela ainda é muito maior do que o que eu fazia antes. Assim, eu penso, né? Antigamente eu lançava um vídeo no YouTube por semana. Eu lanço todos os dias. Nossa. Tem semana que eu lanço 8 vídeos. 8 vídeos com edição, com revisão, não, e assim, eu tudo. tenho um produtor audiovisual que, glória a Deus, ele me ajuda também remotamente, porque eu mando o conteúdo cru para ele, ele faz milagre e coloca isso online. Então, a gente tem conseguido manter, inclusive, a frequência de podcasts, que tem funcionado também. Que aí é tudo via Zoom. Imagina, antes a gente ia lá, conhecia a pessoa, sentava, tomava um café, batia papo, editava, né? Mas agora a gente também consegue ser um pouco mais objetivo, porque é aquele horário para fazer aquele conteúdo. Sim, não precisa de deslocamento também, isso ganha um pouquinho de tempo. Mas vamos falar de economia, vamos falar de finanças, porque você fala melhor. Vamos! Eu quero falar disso e eu queria tocar, assim, acho que no assunto mais comentado do momento, mas um pouquinho mais leve do que o que a gente tem visto toda hora. Vamos falar um pouquinho sobre o que atingiu o mercado, que foi o coronavírus, mas eu queria olhar não só pela ótica do mercado. Queria que você desse uma olhadinha também pela ótica da sociedade junto. E aí eu queria assim, olhar e falar assim, puxa, a gente tava tudo normal, né? A gente estava indo para academia, você estava viajando para fazer conteúdo, e aí, de repente, a gente estava dentro de uma música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Todo mundo parou e a gente está parado até agora. E aí eu queria saber, como é que você viu a sociedade e os mercados encarando isso? E mais, eu queria saber se você já imagina o mundo pós-coronavírus. É legal você fazer essa pergunta. Vou começar pela última. Tem um livro aqui na minha mesa que ele é até famoso, esse autor ficou famoso, que é o Yuval Harari. Ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, e tem esse 21 Lessons. É porque eu uso meus livros de tripé. Eu faço uma pilha de livros, coloco uma caneca e meu celular fica apoiado nisso, porque eu me recuso a comprar um tripé. Agora, bem, se bem de que ficando de home office para sempre, pode ser que eu realmente precise, mas eu sempre fico, não, gente, vou voltar pro estúdio, vamos voltar, então eu não fiz... Olha, eu tô com uma caixa de papelão tá embaixo do computador para levantar o celular, tá tudo certo. Pois é, a gente vai se virando, né? Com as ferramentas que a gente tem em casa. Mas, começando dessa sua última pergunta, que é como eu acho que o mundo vai ser pós-Covid-19, enfim, esse livro, ele foi publicado antes da Covid-19, vou até confirmar aqui. Enfim, foi primeiramente publicado em 2018. E por que eu gosto de citar esse livro quando a gente fala de futuro? Porque esse historiador, né, cientista, que é o Yuval Harari, que ficou famoso com essa trilogia, que na verdade não é uma trilogia, mas são 3 livros que podem ser seguidos, né, subsequentes na leitura um do outro. Ele fala muito sobre essa percepção de passado, presente e futuro, e principalmente nesse livro ele fala sobre o futuro e sobre toda a evolução que a gente precisa passar e que a nossa revolução cognitiva não consegue acompanhar. Então, são muitas revoluções que a gente tem. A primeira foi a revolução cognitiva, foi quando a gente aprendeu a pensar. Então, a gente saiu daquela etapa neandertal e passou a ser sapiens. Depois a gente vem para uma revolução agrícola, que é quando a gente para de ser nômade e fica no mesmo lugar, começa a plantar, a produzir, ter uma questão também de noção de propriedade privada. Depois vem a revolução industrial, que é quando a gente passa a
aceitar o maquinário dentro do nosso nível de produção. E depois, essa revolução tecnológica que a gente tem vivido agora, e a gente faz parte de um processo de evolução tecnológica, até dentro do que você falou da digitalização e também da virtualização de alguns processos. Mas que é interessante a gente tentar se manter humano mesmo que digitalizado. Por isso que o digital, ele sobrepõe o virtual até no nosso nível de preferência. Mas para responder como eu vejo o mundo pós-Covid-19, eu acredito que a gente vai mudar muita coisa dentro dos nossos costumes antigos. Por exemplo, almoçar em restaurante self-service. Acho que ninguém mais vai comer comida exposta. Eu acho que essa ideia que a gente tinha de entrar em loja para experimentar roupa, uma roupa que você nem sabe quem colocou antes de você pegar do cabide, experimentar, às vezes já sair usando. Comprar roupa de cama, chegar em casa e colocar para você. Então, assim, eu não sei, são muitas coisas que a gente realmente precisa evoluir dentro de um processo, são coisas que você não imaginava que podiam ser tão nojentas, por assim dizer, né? Que agora que você para pra pensar, fala, gente, é mesmo, né? Porque eu chegava lá para almoçar num restaurante self-service 2 horas da tarde, aquele arroz devia estar aberto ali desde as 11 horas da manhã. Eu não tava nem aí, tava quente, já chegava lá, servia, tudo bem. Então, eu acho que são muitas evoluções dentro de todo um processo cultural que a gente vai ter. Mas olhando para o âmbito econômico e olhando também para essa esfera política e para as pessoas que estão fazendo essas tomadas de decisão, não tem como a gente dizer que a pandemia foi algo programável, mas tem como a gente falar que ela poderia ter sido melhor evitada. Porque se a gente olhar para um panorama mundial, hoje o mundo ele é inteiramente globalizado, sim. E se a gente tem um fenômeno que começa num país e começa a vir chegando de outros lugares para cá, era natural que a gente esperasse que fosse acontecer aqui. E desde o momento que a gente teve o primeiro caso, a gente poderia ter se preparado melhor em âmbitos também fiscais e macroeconômicos para conter essa crise. Então, quando você me faz essa pergunta, me faz lembrar do Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos em 2008, quando a gente teve uma crise financeira, Teve na Expert que foi com a gente. predecessora a essa aqui. Esteve na Expert ano passado. Ele deu uma entrevista super legal que perguntaram para ele, né? Pô, bem, hoje você não tá lá no comando do Banco Central dos Estados Unidos, mas a gente tem o Powell, que tem feito um trabalho interessante. O que você faria de diferente se hoje você estivesse ainda no comando do maior banco central do mundo, ou no comando do Banco Central do maior país do mundo, como vocês queiram entender? E ele falou, eu agiria do mesmo jeito que eu agi em 2008, mas mais rápido. E aí, quando ele fala isso, e a gente olha para o Banco Central do Brasil, ele reduzindo juros tão bruscamente, reduzindo 75 pontos base, que é além do que o mercado estava precificando, a gente vê que o nosso Banco Central também está agindo de forma contundente em relação ao que as outras políticas monetárias em outros países também estão fazendo. E aí, o máximo de desespero que a gente vê no cotidiano, que a gente não vê inflação no cotidiano, a gente não vê taxa Selic no cotidiano, a gente olha pro dólar no cotidiano. Que é quando a gente entra nesse desespero e fala assim, pelo amor de Deus, a gente não pode ter $1 a R$ 6. Mas a gente não só pode, como a gente está caminhando para isso. Porque hoje o dólar fechou a 5,90. E eu até queria deixar isso claro para as pessoas que estão assistindo a gente agora. O câmbio nada mais é do que uma diferença de preço entre duas moedas. Aqui estou falando real e dólar. A gente tem um sistema de pandemia mundial, onde a principal reserva de valor é a moeda dos Estados Unidos, então ela fica mais valorizada. E a gente tem essa taxa básica de juros diminuindo aqui dentro, que também aumenta essa distância entre as duas moedas. Ontem eu tive a oportunidade de ter o Luiz Fernando Figueiredo numa live comigo lá no Explicana, e ele foi diretor do Banco Central entre 99 e 2003. E hoje ele é sócio fundador da Mauá Asset, que é uma gestora de fundos multimercado e fundos de ações. A estratégia principal sempre foi multimercado por causa da cabeça do Luiz Fernando, né? E eu fiz essa pergunta para ele, assim, meio que copiando essa pergunta do Ben Bernanke. Eu falei, olha, você já esteve no Banco Central. O que você faria de diferente se você estivesse no Banco Central hoje, dentro desse momento? E aí ele falou, antes de responder, ele até disse, hoje o Brasil está numa situação infinitamente melhor do que estava no final dos anos 90. No final dos anos 90, a gente quase quebrou de 3 a 4 vezes, nas palavras do Luiz Fernando. E a gente não fez isso. E aí ele trouxe uma analogia super interessante que eu vou trazer para quem está nos vendo agora, que tem país que adora se jogar do precipício. Aí ele citou o exemplo da Argentina. É um país que se joga no precipício, faz tudo errado, troca de governo. Quando ele troca de governo e ele vê que o governo que trocou não resolveu nada, eles fazem o quê? Volta para o presidente que trouxe todos os problemas. Então, a Cristina Kirchner voltou no poder. Exatamente. O país se joga no precipício. O Brasil é um país que gosta de chegar na beira do precipício e aí corre para trás. Então, a gente quase se joga, mas aí, de repente, fala, não, peraí, deixa eu resolver aqui esse negócio, deixa eu fazer isso, etc.
Então a gente já quase se jogou muitas vezes, mas a gente sempre se readequou. Então acho muito importante trazer também uma perspectiva de otimismo e que a gente sabe se virar naquele nosso jeito brasileiro de se manter de pé, de saber que a gente pode também passar por essa epidemia e que, felizmente ou infelizmente, a nossa geração vai ter que passar por isso. E ser a geração que vai precisar se reinventar, né? E não a geração que viveu a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda, ou a crise de 29, ou a Guerra do Golfo, ou uma guerra dos Estados Unidos no Irã, morando no Irã. Enfim, a gente está vivendo uma pandemia mundial e a gente precisa também saber se realocar dentro dessa atual perspectiva e dentro desse atual cenário. Respondi ou falei demais aleatoriamente? Respondeu, a gente adorou a aula aqui. Os bancos centrais mundiais atuaram de forma contundente, né? A gente seguiu a linha. Todo mundo se assustou quando o Fed, de forma extraordinária, baixou juros. E aí todo mundo pensou, o mercado em si, né, pensou, bom, tem coisa ruim por aí e a gente teve um monte de circuit break. Né? Exatamente. E o nosso Banco Central também atuou. E já que você falou de juros, então eu vou fazer uma pergunta, essa um pouquinho mais auspiciosa para você, tá? A gente sempre foi paraíso de juro alto. O rentista sempre adorou a gente. 2015, Selic a 14,25, eu botava meu dinheiro no CDB do banco, a quanto ele quisesse que fosse, ia render 1% ao mês. E a gente tem ainda aquele cliente que olha e fala pra gente assim, nossa, mas não rende 1%? Porque a nossa realidade é totalmente diferente. Hoje a gente está com juros a 3%, com uma possível redução de mais meio ponto percentual ou mais 0,75 ponto percentual na próxima reunião. Vai ser o menor juro histórico, colocar a inflação em cima, a gente vai ter juro real negativo. Responde para mim, a renda fixa morreu? Não morreu e nem vai. Mas é muito curioso você falar sobre isso, porque antes da gente começar essa live, eu estava gravando um curso para o Infomoney, que vai ser gratuito e vai ser liberado em breve, que são os primeiros passos do investidor. Então, quem quiser me seguir lá no Explicando na hora certa, eu vou divulgar ele. Legal. Para quem quiser entender um pouco dessa trajetória. E nessas primeiras aulas a gente fala muito sobre esse juro nominal, inflação e juro real. E você falou uma coisa super interessante, que é a gente sair desse perfil rentista e entender que faz parte também de um processo de evolução e de entendimento e de alfabetismo financeiro, que a gente tem muita escassez hoje no Brasil, de que a gente precisa sim diversificar nosso portfólio de investimentos e caminhar de ativos um pouco mais seguros para ativos que tenham um mínimo de risco. Não quer dizer que você vai perder seu dinheiro todo investindo numa coisa mais arriscada. Só quer dizer que você está, de fato, buscando uma melhor rentabilidade do que aquela que você leva com um juro nominal e principalmente real muito baixo. O que o Orlando acabou de dizer aqui, para quem não está familiarizado com esses termos, é o seguinte. Meu pai deve estar nos assistindo agora. Ele assiste todas as lives que eu faço. Oi, pai da Ana. E aí eu sempre gosto de citar ele como exemplo, porque é um exemplo verídico na minha vida. Porque a minha família é assim. A minha mãe é aquela pessoa que só teve dinheiro na poupança, teve dinheiro confiscado nos anos 90, abomina deixar dinheiro aplicado. Porque ela fala assim, gente, esse presidente pode fazer qualquer coisa com o meu dinheiro. Meu pai é aquele cara que todo o dinheiro que ele tem na vida, ele coloca no setor imobiliário, no ativo de imóvel físico, ganha um monte de dor de cabeça, nem sempre a rentabilidade que ele recebe naquele ativo é conivente com aquele valor que ele investiu. E eu cresci ouvindo ele dizer que quero ganhar muito dinheiro, sei lá, ganhar numa loteria, por exemplo, deixar meu dinheiro no banco e viver de juros. Olha que maravilha. Se eu ganhar juros em cima do dinheiro que eu colocar lá, vamos supor que eu ganhei 100 milhões na Mega Sena, 100 milhões de reais, rendendo 14% no ano, eu nunca vou precisar nem mexer nesses 100 milhões de reais, que eu vou viver só de juros do que for render aquele dinheiro parado lá. E, de fato, a gente teve um histórico no Brasil onde os juros foi significativamente alto. E eu gosto de lembrar que o nosso dinheiro ele é muito novo. O real ele só existe desde 1994. Então, de novo, a nossa geração e as pessoas mais jovens que a gente, elas não viveram o cenário de hiperinflação no Brasil. Elas não sabem o que é ter essa troca de dinheiro e também uma herança negativa de passado de investimento que não fazia sentido dentro da nossa economia. Então, quando as pessoas mais antigas veem a gente falando sobre investimento abertamente hoje, acho que gera muito receio por causa disso. Porque elas não viveram isso, elas viveram medos financeiros. E aí, para falar desses juros, né, quando a gente olha para o Banco Central do Brasil hoje, reduzindo a taxa de juros para o menor patamar histórico, e hoje estando a 2,25% no ano, é muito baixo, nunca estivemos nesse valor. Quando as pessoas me perguntaram 2 semanas atrás se eu achava que os juros ia cair, eu falava, se Deus quiser, não, porque não tem fundamento. Exato. Mas tem espaço. Quer dizer, não é que não tem fundamento. Fundamento para a inflação tem,
Porque a política monetária como instrumento, ela precisa ser utilizada. O crédito ele fica mais acessível, os juros fica mais barato, o financiamento fica mais barato com esses juros mais baixos também. Mas hoje, quando a gente tem esse choque simultâneo de oferta e de demanda, as pessoas não conseguem nem comprar e nem produzir, eu não vejo muito sentido desses juros estar tão afundado. E aí a gente vê uma entrevista do próprio diretor do Banco Central dizendo: a minha preocupação é o empossamento de liquidez. Eu oferecer muito crédito e ele não ser necessário, porque as pessoas não precisam acessá-lo, nem para gastá-lo e nem para fomentar a economia. Então, hoje, o nosso juro real, nosso juro nominal está muito baixo. Se a gente pega esse juro que já está baixo, desconta a inflação, é um juro real negativo. Ou seja, a gente precisa, de uma vez por todas, deslocar o nosso capital de investimentos indexados ao Selic, ao CDI, para investimentos mais rentáveis. Mas por que mesmo assim a renda fixa não morreu, respondendo a sua pergunta? Porque independente da gente precisar de melhores rentabilidades, a gente não pode deixar essa parcela de capital que busca melhores rentabilidades restritas a estratégias que variam de preço. Isso significa que é importante ter uma reserva de emergência e para esse saldo de reserva de emergência a gente vai ter que ficar refém da Selic, sim. Mas como que a gente pode entender isso? Vamos supor que você tem uma piscina e se você tem dinheiro na Selic, você está sempre ali na borda da piscina. Pode estar baixando o nível da água, mas está na borda. Você está acompanhando o volume da água. Você não está sendo prejudicado em relação a isso. Porque se você precisar sair dali, você consegue a hora que você quiser. Então é só lembrar disso. Quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro, está todo mundo no mesmo barco. Quem precisa de reserva de emergência e uma parcela do saldo que necessariamente precisa ter uma estratégia de resgate rápido, está tendo o mesmo nível de remuneração que eu, que você, que o Jorge Paulo Lemann, que o Benchimol com a parte de reserva de emergência dele. Não importa se é ter 6 bilhões de reais ou R$ 1 investido no Tesouro Selic, nem tem jeito, são R$ 100 a aplicação mínima. Mas R$ 100 aplicado no Tesouro Selic, por exemplo. A rentabilidade ela vai ser idêntica, mas ela não precisa ser seu patrimônio todo e também é importante que ela seja pelo menos uma parcela significativa para em caso de emergência como uma pandemia, você tenha de onde resgatar o seu dinheiro. Bom, então a renda fixa não morreu. A gente precisa ter de onde tirar, então ela vai ter que estar na nossa reserva de emergência. Mas aí você tocou num ponto importante, que a gente vai ter que levar o dinheiro para outros lugares. Aí eu recebi um WhatsApp no grupo da família, depois de tudo isso, dizendo: ah, mas a poupança não era ruim? Como é que... Exatamente, você recebe aquele WhatsApp depois de 6 circuit breakers. Tá? Como que você acha que o investidor deve olhar para este momento em que ele fez as diversificações, e muitos dos nossos clientes fizeram as diversificações, e neste momento estão sofrendo com esse problema, com essa crise que a gente está passando? Como é que o investidor deve encarar isso? Olha, lembra que eu falei do nível da água, que é o valor da Selic? É melhor você estar no nível da água do que 70% do nível máximo da água. Porque eu gosto de trazer essa analogia, porque a poupança, para quem não sabe, desde 2012, é uma lei que fala que quando a nossa taxa básica de juros for igual ou menor a 8,5% ao ano, lembrando que estamos no 2,75%, então a gente está bem longe desse valor, por lei a poupança paga só 70% dessa taxa. E poucas pessoas sabem disso. Hoje a reserva de poupança do Brasil é de 800 bilhões de reais. E aí eu me pergunto, por que tem 800 bilhões de reais na poupança? Você me explica? Assim, uma porcentagem de milionários com dinheiro na poupança, inexplicável. E aí eu acho que é só por questão de falta de conhecimento. Porque uma pessoa que recebe 70% de uma taxa que já está muito baixa, ela só pode mesmo ter aquele dinheiro lá porque ela não sabe onde ela vai colocar. E aí existem alguns mitos em relação ao investimento, porque o brasileiro acha que precisa de muito investimento para começar a investir. E R$ 100 a aplicação mínima para ter um Tesouro Selic, por exemplo. Nos últimos 3 anos, essa diferença de poupança Tesouro Selic, sair de um produto que te paga 70% da taxa e um que te paga 100% da taxa, traz 32% de diferença em 3 anos entre um produto e outro. Sendo que o Tesouro é mais seguro, é muita diferença. Porque a pessoa fala assim: ah, mas meu dinheiro está na poupança porque eu estou esperando sair um negócio e a hora que sair eu preciso resgatar meu dinheiro rápido. Beleza, mas o Tesouro Selic você também resgata no mesmo dia e você só tem a diferença de um dia para receber o saldo na sua conta ao invés de receber na mesma hora. Tem o mito da poupança
tem o mito da poupança, acho que você até ia comentar, o governo garante. O governo não garante não, querido. É Exatamente. verdade, as pessoas acham que o governo garante poupança, mas o que o governo garante é o que ele emite, são os ativos do Tesouro, são as dívidas que ele emite. Então, a segurança da poupança, ela fica refém do banco onde você está. Então, se o meu dinheiro está na poupança no banco A, ele vai ser diferente da sua segurança se a sua poupança estiver no banco B e assim sucessivamente. Então, de fato, eu acho que é só uma questão de falta de conhecimento. Mas a renda fixa ainda é necessária só para essa reserva de emergência. Vamos supor que você seja um milionário que está com seu dinheiro na poupança. Você já começou a perder dinheiro faz um tempo. E você só deve estar lá porque você não tem conhecimento de como investir seu capital. Então, das duas, uma. Ou a gente entende o quanto desse seu patrimônio a gente pode deixar para ser resgatado imediatamente, para que o restante a gente consiga melhorar a sua rentabilidade. E, principalmente, dentro de uma estratégia onde você consegue uma assessoria gratuita, especializada, personalizada, para te ajudar a entender onde colocar esse capital, como no caso da Alta Vista. Que legal. Bom, cenário de incerteza, mas também é cheio de oportunidade, né? E você trabalhou até pouco tempo atrás, ou não sei se ainda trabalha, como assessora também, né? Cuidou dos clientes private. Eu sou assessora de private. 175 mil pessoas. Exatamente. Antes eu era assessora de, sei lá, 150. Hoje só multiplicou algumas vezes. Então, como é que você vê que tem que funcionar essa proximidade do assessor de investimentos e do cliente? Principalmente nesses momentos de crise em que o investidor às vezes entende que precisa tomar decisões rápidas. Como que você vê a importância do assessor? Eu acho que é importantíssimo. É a mesma coisa de você se automedicar e ir no médico. Você escolher seu investimento ou você ouvir a opinião de um especialista. Muita gente erra, e erra porque não tem acesso mesmo ao conhecimento. E essa profissão que a gente escolheu para a nossa vida, que é ser assessor de investimentos, ela é muito dinâmica. Não tem um dia que é igual ao outro. Cada dia acontece uma coisa diferente. Vem um ruído político que afeta a bolsa, aí vem algum movimento de política fiscal que afeta o valor do câmbio, aí vem um movimento de política monetária que muda o valor da taxa básica de juros. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Eu até falei isso hoje lá no Explicando. Eu falei, cara, o mercado financeiro ele é tão dinâmico que todo dia, se eu não me preparar para gerar conteúdo, eu sempre vou ter uma coisa nova para trazer. E o dia que eu não tiver uma coisa nova para trazer, eu posso trazer um produto. Eu posso te explicar sobre um fundo de investimento, que é uma renda fixa, como comprar um fundo imobiliário. Sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, é importante ter, sim, um bom assessor que se prepara, que se melhora, que cresce junto com o próprio cliente dentro desse cenário. Mas aí eu acho que o que modifica é o tipo de cliente. Porque tem sempre aquele investidor que tem muito medo, que gosta de um contato próximo, tem aquele investidor que é mais independente, que aceita um WhatsApp para ajudar a investir, ao invés de um telefonema, uma videoconferência, um café presencialmente, no caso, quando a gente podia fazer isso. Então, eu acho que também tem essa questão do assessor se adaptar ao seu próprio público. E tem de tudo, né? Vamos combinar, Orlando. Tem tudo quanto é tipo de cliente que a gente tem que se adaptar. E acho que esse momento de quarentena também vem como um aprendizado para essas pessoas que preferem se automedicar, se autoajudar, de que, ao passar por um movimento de muita ruptura dentro do sistema financeiro, é mais interessante que você tenha apoio de quem sabe o que te indicar do que você olhar para esses preços muito baixos e achar que qualquer um deles faz sentido para sua carteira. Porque não é assim que funciona. E o ano de 2019 foi um ano fácil para se ganhar dinheiro. A gente só teve redução de juros, a gente teve um cenário extremamente otimista, a gente teve a reforma da Previdência que passou, o mercado bombou. Foi recorde atrás de recorde na Bolsa. Foi fácil escolher o seu próprio produto no ano passado. Mas virar o ano foi difícil. E principalmente para quem seguiu a onda de quem estava funcionando sem entender o que eram os produtos que eles estavam investindo e principalmente quem investiu sozinho. Mas quem teve apoio de assessor, com certeza teve menos frustração do que aqueles que investiram sozinhos. Nessa linha de aprendizado, né, que a gente está aprendendo todo dia no mercado financeiro. Eu vi até o Henrique Breda, que é gestor do Alasca, comentando que eles acharam que eles tinham achado um modelo fantástico para o fundo deles. Né? Eles tinham 3 caixinhas diversificadas dentro do fundo e estavam trabalhando dentro daquilo. E perceberam que depois de 6 circuit breakers, nem aquelas 3 caixinhas resolveriam o problema deles. Então eles também estavam aprendendo. E a gente está falando de um gestor que gere o patrimônio de um fundo extremamente reconhecido no mercado. Bom, era 10 bi, né? Agora eu não sei quantas pessoas saíram do fundo.
Acho que a captação Mas líquida eu tô não lá. diminuiu, né? Eu também tô. Também estamos lá. Estamos juntos. Até hoje eu estive no telefone com uma amiga que eu ajudo a investir. As minhas amigas, elas são muito engraçadas, né? Elas só ficam pra mim e falam assim: o que você tiver na sua carteira, eu só quero igual. Só me dá o mesmo fundo que você Perfil, tem. jamais. Só aí. Aí quando elas entram, é a mesma coisa dessa coisa do perfil de se autoconhecer do investidor que vai na onda dos amigos. Porque aí o que acontece? Vem circuit breaker atrás de circuit breaker, fundos como o Alaska que caem mais de 40% de rentabilidade em um mês, já ficam todos desesperados. Falam, que dia que esse fundo vai voltar aí a funcionar? Porque assim, antigamente ele era bom, mas agora ele tá horroroso. Tudo que eu ganhei dinheiro nesse fundo eu já perdi agora. Calma. Até para essa amiga mesmo, para essa amiga minha, eu ainda falei, coloca mais dinheiro. Ela falou, você tá louca? Eu já perdi tudo de dinheiro, vou colocar mais dinheiro para perder mais? Calma. Coloca Que o mais. mais interessante é você criar esse equilíbrio de preço dentro do seu portfólio e saber que você tem espaço sim para crescer. E é interessante você citar o Alasca, porque eu gosto muito da estratégia do Breda e do Luiz Alves. Porque, assim, a gente aprende muito, a gente estuda muito. Mas Sim. na minha cabeça, ninguém é melhor do que pessoas que fazem isso há 30 anos, 40 anos. E que Exatamente. aprendem na marra. Então, passaram diversos planos econômicos, diversas crises mundiais, diversas crises brasileiras e presidentes malucos, e chegaram ao ponto de conseguir, mesmo assim, trazer uma rentabilidade positiva para os seus cotistas. Assim. Então, faz parte de um processo. Ciclo. Ouvir essas pessoas, você citou o Luiz Alves, a gente pode citar o Stuber, que é extremamente conhecido, é sempre muito bom, né? Estão toda hora aprendendo, e a XP proporciona isso muito pra gente. E inclusive o canal da Explica Ana, para quem ainda não seguiu o canal, tem que seguir a Explica Ana, que tem muito conteúdo de qualidade lá. E já que você citou essas incertezas, política, plano econômico, o Pedro Malan já disse que no Brasil até o passado é incerto, né? E tendo todas essas incertezas, como que você acha que a gente pode proteger portfólios, deixando os portfólios assim, um pouco menos vulneráveis ao nosso caderno de política? A estratégia mais vencedora que eu já vi até hoje para deixar o portfólio menos vulnerável a essa estabilidade política que a gente tem no Brasil é a diversificação internacional. E é muito importante a gente falar disso, viu, Orlando? Porque você pensa, né? A gente nasce no Brasil, mora no Brasil, ganha dinheiro em real, vai investir no real. A hora que a gente olha para nossa economia, ela é pífia comparada com o mundo. E aí você fica assim, gente, mas por que eu vou investir só no Brasil? Primeiro que o Brasil não representava pré-Covid-19 nem 3% do PIB mundial. Agora eu nem sei dizer. A nossa moeda, se a gente se comparar com outras moedas emergentes, para a gente também não entrar numa discrepância muito grande com países desenvolvidos, se a Claro. gente olhar para México, Turquia, enfim, para países emergentes, Índia, a nossa moeda foi a que mais desvalorizou nesse ano. A gente perdeu 40% de valor no real. Por que a gente vai investir só aqui? Por que a gente vai ficar restrito só a esse tipo de oportunidade? Não estou falando que a gente tem que perder a mão do Brasil, perder o otimismo, saber que achar que o nosso país não vai melhorar, porque com certeza vai, e eu tenho plena fé que a gente vai retomar a economia. Mas eu não acho que vai acontecer em um ano. Pode acontecer em 10. Isso faz com que as pessoas tenham a necessidade de ampliar essa capacidade de retorno do portfólio de investimentos. E graças à democratização dos investimentos, hoje não são só investidores qualificados que podem ter acesso à exposição internacional. Hoje, um investidor brasileiro comum consegue comprar, por exemplo, um ETF da Bolsa norte-americana, que é negociado na nossa Bolsa aqui, comprar o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que compõem esse índice, por R$ 170. E aí você tem que comprar 100 cotas. Enfim, é acessível, é democrático, já é diversificado. Outra coisa, investir em outras moedas. O dólar ele sempre foi importante. O dólar ele é uma reserva de valor. Ele é uma moeda colocada em prática no mundo todo desde 1945. Eu assisti à conferência do Warren Buffett. Você assistiu? Assisti. Na Yahoo Finance? Sim. E Super depois legal. ainda teve está disponível para os clientes, né, para todo mundo, uma análise depois da XP sobre a conferência. Está disponível, teve o Furlanet, a Betina, o Ferreira, o Marcus Ross e o Dexheimer, se eu não me engano, falando sobre isso tudo, que é o Head de Alocação Estratégica. Agora, na verdade, não me engano se esse é o vídeo de Selic, agora eu estou confundindo quem foram os especialistas que falaram do Warren Buffett. Na verdade, foram algumas assets externas. Teve Sim. a economista da Gard, teve a economista da Arx, estou lembrando aqui, não foram todos esses nomes que eu tinha dito anteriormente, não.
Mas só para trazer o contexto do que a gente estava falando antes, o Warren Buffett, ele é um cara, né, que é considerado o guru dos investimentos mundiais, um cara que investiu em Duracell, Coca-Cola, 1000 anos atrás. E a primeira a primeira ação que ele comprou foi com 11 anos de idade, em 1933. Não, 33 foi quando ele nasceu, se eu não me engano. Ele comprou mas ele comprou a primeira ação dele com 11 anos de idade. E por que isso é importante? Nunca perdeu tanto tempo na vida. Ele cita que ele nunca perdeu tanto tempo na vida, né? É curioso isso, a gente não tem esse hábito no Brasil. Mas eu só estou citando o Warren Buffett porque ele falou Never beat against America, que é nunca aposte contra os Estados Unidos. E se a gente olhar para a história, por mais que o passado não se repita, mas se rime, é engraçado a gente olhar para ciclos, né? A gente sempre teve impérios sobrepostos por outros impérios. A gente teve, sei lá, o Império Romano, depois você teve um Império Holandês, que foi sobreposto pelo inglês, que depois foi sobreposto pelo norte-americano, que é o que a gente vive até hoje. Não acho que os Estados Unidos também vai durar, sei lá, mais quantos anos, mas acho que a gente ainda vive uma era norte-americana de sobreposição às outras economias. E eu já vi a gente falar sobre Japão sobrepor, sobre China sobrepor, mas nada vai sobrepor os Estados Unidos até a moeda mundial ainda ser a moeda deles, que é usada como comércio internacional, para fins de comércio internacional, desde a Segunda Guerra Mundial, em 45. Então, quando a gente cria todo esse mecanismo de fortalecimento do dólar, o dólar também precisa ser um produto que existe na carteira dos clientes. E aí você pode me perguntar, nossa, mas já não está caro para comprar dólar? Antes tarde do que nunca. Só tenha. Exatamente. Né? É melhor ter. Então, por exemplo, eu converso com muitos médicos. O médico tem muita dívida em dólar. Procedimento, produto, máquina, principalmente dermatologistas. Todas essas coisas que eles compram são todas dolarizadas. Então, tem que ter uma reserva de dólar. Não tem como achar que você não deveria já ter, desde o começo dos seus investimentos, algum tipo de exposição em uma moeda mais forte. Porque isso traz diversificação e traz também uma melhoria de rentabilidade no seu portfólio. O dólar podia ter caído muito? Podia, mas pelo menos você poder viajar sem precisar ficar comprando dinheiro o tempo todo. Enfim, fazer outros tipos de investimentos e assim sucessivamente. É importante diversificar. Diversificação, então, e diversificação internacional, no caso. Total. E $1 milhão não deixa de ser $1 milhão, mesmo que ele caia na cotação em real. Exatamente, né? Convenhamos. Quem não gostaria? Exatamente. Queria tocar num outro assunto com você. A gente, há poucos dias, recebeu que a gente passou 500 mil CPFs de investidoras na Bolsa Brasileira. É um salto de 46% nos últimos 4 meses, mas as mulheres ainda são só 24% dos investidores de Bolsa no Brasil. A gente tem muitas clientes que tocam seus negócios, que aplicam em Bolsa e outras que não estão nesse mercado ainda. Eu queria que você, como mulher do mercado financeiro, falasse um pouquinho para essas investidoras que ainda não acessaram esses mercados mais sofisticados. O que você poderia dizer para elas? Nossa, eu gosto muito desse assunto, porque eu também acho que é um processo cultural. E de diversos fatores. A gente vive numa sociedade patriarcal. A mulher ela é sempre colocada em segundo plano em diversos assuntos. Mas não é para entrar nesse mérito. Mas a gente aprende depois a fazer algumas tarefas que são consideradas um pouco mais masculinas, como, por exemplo, investir o próprio dinheiro. E eu me deparei com muitas mulheres ao longo da minha carreira de assessora de investimentos que sempre delegou essa parte financeira para o marido, para o pai ou para o irmão mais velho. E não faz muito sentido quando a gente fala de liberdade financeira. A própria mulher ela também tem que tomar as rédeas dos próprios investimentos, né? Mas tem um dado muito curioso que eu aprendi num canal que se chama Finanças Femininas. Então, até para quem for mulher e quiser dicas femininas sobre investimentos, né? Porque aí ela trata bem um pouco mais sobre essa sinapse, enfim, essa psicologia feminina mesmo para tomar a decisão financeira. Não é... Tem algumas diferenças, né? A gente olha para um mundo diferente dos homens mesmo, algumas coisas. E aí ela traz um pouco de panorama nesse sentido. Eu aprendi com ela que a partir da 3ª série as meninas já começam a se considerar piores que os meninos em matemática. Nossa. Olha que curioso isso. Por quê, será? Né? Então, acho que a gente vai sendo moldada desde muito cedo de que exatas é para os meninos, de humanas é para as meninas. E aí, quando a gente olha até para o mercado de trabalho, as mulheres que podem optar em ser mãe, e tá tudo bem com isso, elas acabam tendo menos oportunidades em grandes cargos de relevância. Porque quando você trabalha muitos anos
para chegar num determinado patamar que pode coincidir com essa época da maternidade, muitas abandonam o trabalho. E aí você tem menos mulheres em cargos de liderança e menos mulheres também recebendo, então, seu próprio dinheiro. Menos mulheres, então, investindo na bolsa ou investindo no mundo das finanças como um todo. Então, essa melhoria, ela é extremamente interessante, ela precisa ser mencionada, ela precisa ser divulgada, enfim, e felicitada também, porque, de fato, é uma evolução muito recente. Se a gente olhar para o papel da mulher em todos os setores de economia, de emprego, de voto, é sempre muito novo. A nossa sociedade, querendo ou não, é muito nova. Sim, a gente acha que é muito evoluída, mas ela é muito recente. É só olhar para a nossa Constituição. Nossa Constituição existe desde 1989. Isso que é mais absurdo do que esse? Tem gente que né? Então, assim, é muito recente, é muito novo. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte de um processo evolutivo também nesse setor de investimentos. E que bom que a gente tem cada vez mais mulheres investindo. E quem quiser saber mais sobre finanças femininas, eu convido até a conhecer o canal da Carol Sader ou conversar diretamente comigo lá no Explica Ana, para que a gente troque uma ideia aí para eu te ajudar a ter também a sua liberdade financeira. Que legal. Ana, a gente já está há quase 50 minutos falando. Pois é, muito rápido. É um prazer ter aqui. Eu quero só te convidar agora para fazer um bate-bola que não estava combinado. Ai, vamos. Um bate-bola coisas não combinadas, super, vai ser super rápido. Prometo não te colocar em muita fogueira, tá? Mas já que você citou o Warren Buffett e você citou o Jorge Paulo Lemann, vamos imaginar que o Warren Buffett resolveu criar uma gestora de recursos aqui no Brasil. Ele está sendo assessorado pelo Jorge Paulo Lemann. Nossa, e Jorge Paulo Lemann e ele te ligou e falou: Ana, quero que você seja CEO da minha empresa hoje, da Faria Lima Asset Management. Nossa. E nós vamos fazer gestão de recurso. Só que para fazer isso, ele precisa pegar algumas informações super rápidas com você nesse momento. Só que você está na fila do voo para Uberlândia para ver seus pais. Então tem que ser muito rápido mesmo. Para definir seu fundo exclusivo. Porque já tem uma família interessada em fazer um fundo exclusivo lá na Asset do Warren Buffett. A família Magalhães Barata. Talvez você conheça. E aí ele começa a disparar para você. Então eu vou fazer as perguntas dele. Não dá para pensar muito. Credo. Eu tô Vamos lá? muito pressionado. Eu nem ter começado. Também com o Warren Buffett e o Jorge Paulo Lemann te ligando? E o dinheiro da minha família. Ele ligou e disse: moderado ou agressivo? Moderado. Pré ou pós? Não gosto de pré-pós. Esse fundo vai ser macro ou quantitativo? Vai ser quantitativo macro. Boa! A gente coloca ouro ou dólar? Dólar. Peso mexicano ou real? Real. Preciso de uma analista de ações. Bettina Roxo ou Bettina Rudolph? Deus me livre dessa Rudolph. Coitada, vamos Bettina Roxo. Tá bom, então vamos fazer gestão. Mas assim, por questão de conteúdo, não vou desmerecer, mas por questão de conteúdo e por afinidade com esse trabalho da Bettina Roxo. Gestor, Rogério Xavier ou Luiz Stuber? Não sei. Posso pensar nessa? Vou colocar o Stuber só por causa de uma frase dele. Depois eu até conto. Blue Chips ou Small Caps? Blue Chips. Investimento no exterior ou BDR nível 1? Exterior. E para fechar a sede, Condado da Faria Lima ou Península do Leblon? Não, vamos ficar aqui no condado, né? A gente tem até a rainha Beth da Faria Lima, a gente tem um reinado realmente para pesar aqui. Que legal. Ana, adorei muito obrigado. Adorei, de verdade, me senti totalmente pressionada. Depois a gente podia até explicar por que eu tomei essas decisões e decidi esses papéis, ou esses gestores, ou essas pessoas. Para explicar, eu vou convidar todo mundo que entrou pelo canal da Alta Vista para seguir a Explica Ana. Para olhar, você tem muito conteúdo muito legal. Eu te sigo lá desde quando você criou. A gente acha muito legal o seu conteúdo. Então, vou convidar todo mundo que entrou pelo canal da Alta Vista para olhar o canal da Explica Ana. E para quem entrou lá pelo canal da Explica Ana e quiser olhar o da Alta Vista também, olha, segue a gente, deixa seu comentário. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final.
Não, eu quero agradecer o convite, né? A mensagem final, na verdade, é um agradecimento pela oportunidade, pelo espaço, pela possibilidade de falar um pouco do meu ponto de vista. Eu acho super agregador fazer parte desse processo onde eu troco de lado. Eu fico tanto desse lado Verdade. daí, ouvindo de cá, então eu gosto muito também de ter essa troca de falar, né? De expor. Então agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e deixo claro para as pessoas que estão nos vendo aqui, que vieram do Explicana para conhecer o trabalho de vocês, e caso precisem de uma assessoria, já que eu não faço mais isso, também acessá-los e saber que podem contar com uma assessoria especializada para tomar as próprias decisões em relação à preservação de patrimônio. Então, de fato, muito obrigada. Conta só do Stuber. Você falou da frase dele? Conta, a gente tem 10 minutos. Vai ser mais rápido do que isso. Bom, eu não estou desmerecendo o Rogério Xavier também não, porque pelo Claro, amor os dois de grandes Deus, se eu gestores. pudesse ter ele gerindo É que eu meu só posso ter patrimônio, um gestor no fundo, é que eu só posso escolher um, mas é porque uma vez eu estive presente numa gravação do Stock Pickers, que é o maior podcast de ações do Brasil, e também quem não conhece, vale a pena muito conhecer o trabalho que é feito assim, perfeitamente pelo Salomão e o time dele. E ele falou, o Salomão ele fez uma pergunta muito boa pro Stuberg. Ele falou: você é o cara que mais acertou calls no Brasil que existe. É um dos maiores fundos de sucesso do Brasil. E assim, são 40 bilhões de reais que a Asset tem. Então, assim, ela não é pequena. E quem investiu, investiu. Quem não investiu tem que aceitar os outros produtos que são, querendo ou não, estratégias adjacentes, mas também de um time muito brilhante dentro da Verde Asset. Então, a gente tem o Parreiras, né, que faz também um trabalho impecável. Tem também outros gestores lá na estratégia de ações, por exemplo, Pedro, que faz isso muito bem. Mas, falando do Stuberger, para responder a sua pergunta, ele respondeu o Salomão com uma coisa interessantíssima que eu acho que a gente pode aderir para a vida, que é, quando ele precisa tomar alguma decisão sobre qualquer posição no portfólio, ou saber se ele compra ou vende dólar, compra aquela ação ou vende aquela companhia, etc e tal, ele não conversa com ninguém, ele não escuta a opinião de ninguém, ele lê. Ele só lê. E por que isso é importante? Porque ele mesmo explicou que quando ele conversava com as outras pessoas e ouvia outras opiniões, ele tendia a acreditar naquelas pessoas porque ele confiava na opinião delas. Não necessariamente porque ele achava que elas estavam corretas. E porque isso fazia com que ele não ponderasse racionalmente os seus próprios argumentos baseado no conhecimento dele, que tem 70 anos de idade, como fazer essas posições de investimentos. Eu acho isso muito legal. Porque a gente Ele falou tende isso a buscar informação no episódio do mastigada. Stuber, né? Na Stock No Pickers. episódio do Stock Picker. E eu acho isso muito importante porque a gente tem preguiça de ler. A gente tem preguiça de se informar. A gente gosta da informação mastigada e fácil. Compra aquela ação, investe nesse fundo, compre dólar, venda ouro. Não é assim. Existem os investimentos corretos para o seu momento de vida e para o seu objetivo, que pode ser muito diferente da outra pessoa. E é muito importante mencionar isso. Porque copiar o investimento do outro pode não fazer sentido para sua carteira. E eu achei genial ele falar isso. Ele é um cara que estuda, toma a decisão, obviamente depois ele debate num comitê, não é também que ele toma a decisão sozinho, mas ele gosta de ter a opinião dele. E eu até dou uma dica para as pessoas que estão nos vendo agora. Tem muita gente que me pergunta como eu gosto de me informar e como que eu faço para adquirir conhecimento. Eu tenho um hábito, e eu não sei como eu gerei isso, de ver opiniões contrárias à minha. Eu faço isso. Às vezes eu vejo que eu estou horas vendo um vídeo no YouTube de uma pessoa que fala tudo que eu não acredito. Porque aí eu tenho certeza de que eu não acredito naquilo. E aquilo ajuda a gente a desenvolver um senso crítico muito interessante. Que é você ter certeza de que aquele seu racional ele faz sentido na sua cabeça. Ou até você se convencer de que você está errado, ou você ter certeza de que aquele seu argumento ele está correto e coerente com aquilo que você acredita. Então eu gosto de ver uns pontos de vista contrários, assim. Eu acho que faz muito sentido. Legal. E a gente não gosta de perder tempo com coisa que a gente não gosta, não acredita ou não concorda. Mas eu acho que pode fazer sentido. Enfim, dei uma dica legal. mais aqui, respondendo a pergunta. Que legal. É um prazer receber você aqui. Você está sempre convidada para participar com a gente dos nossos conteúdos, para conhecer a Alta Vista. A gente está de frente, né? Quando isso tudo passar. De frente onde? Está num prédio logo de frente ali, depois da passarela. Na Juscelino, na própria Juscelino. De frente a XP, na aqui XP. no Itacaguatemi, tá? É. Bom, a gente acabou de ter uma conferência com a XP falando que provavelmente a gente vai ter home office por período indeterminado até o final do ano, então não sei quando a gente vai passar essa passarela, mas bom saber onde vocês estão posicionados. Saiba que estamos lá, é um prazer imenso te receber, você será sempre bem-vinda, obrigado por desfilar toda a sua competência e conhecimento aqui com a gente.
Imagina, Orlando, eu que agradeço a oportunidade. Fico muito honrada em conhecer o trabalho de vocês de perto, viu? Parabéns pelo que vocês têm feito até aqui. E vamos junto. Obrigado, tamo junto. Boa noite, até mais. Boa noite Boa para todo noite mundo. para todo mundo. Tem certeza?